Livro do Gênesis, capítulo de número 17. Livro do Gênesis, capítulo de número 17. Nós sempre lembramos que o texto da mensagem e o tema já ficam disponibilizados com antecedência para todos os membros. Então, se você quiser ler com antecedência e se informar, é só você acessar o site da igreja, que já está lá na página principal, o texto e o tema. É só você clicar em cima de culto solene, que já tem todas as informações aí. Antes de nós lermos o texto, não nos esqueçamos que nós estamos dentro de um conjunto maior do livro de Gênesis, o livro dos começos. E sempre que nós lemos o livro de Gênesis, não apenas o livro de Gênesis, mas toda a Sagrada Escritura, nós temos que ter em mente as famosas 3 palavras para nós entendermos: criação, queda e redenção. Capítulo números 1 e 2 de Gênesis, a criação, mostra-nos como as coisas são, como Deus gostaria que fossem, o modelo de perfeição de Deus para nós. A partir do capítulo 13, então, o pecado entra em cena. E nós estamos lendo uma história de uma humanidade em pecado, com seus efeitos em todas as áreas da nossa vida. E a boa notícia é que esses efeitos do pecado podem ser redimidos em Cristo Jesus, a redenção em Cristo Jesus. Então, sempre que nós olharmos para os personagens bíblicos, hoje em especial Abrão, alguém cujos capítulos de número 12 até o 25, praticamente, se ocupam com a sua história. Que homem é esse? Que homem é esse que Jesus é chamado de filho de Abraão? Que homem é esse que nós somos chamados de descendência de Abraão? Então, ver a história de Abraão, hoje Abraão, né? Até domingo passado você tinha que falar Abrão. Mas hoje você pode falar Abraão, que é a mudança do nome dele. O que é a história desse homem de Deus, a história desse patriarca tem a nos ensinar? E se nós somos descendentes na fé de Abraão, o que Deus fala com ele, o que Deus promete a ele, a forma como Deus trata ele, serve para nós também. Acompanhe a leitura de Gênesis, capítulo de número 17. Vou pedir uma gentileza, se puder aumentar o meu retorno um pouquinho só, tá bom? Um pequeno percentual, para eu não me desorientar aqui. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, será pai de numerosas nações. Abrão já não será o seu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o seu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais o Senhor a Abraão: Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Disse também Deus a Abraão: A Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara.
Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis e povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho e te chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi. Abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará à luz, neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. E finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael e a todos os escravos nascidos em sua casa e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentre os de sua casa, e lhes circuncidou a carne no prepúcio de cada um naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Tinha Abraão 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia e também foram circuncidados todos os homens da sua casa, tanto os escravos nascidos nela como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Oremos ao Senhor. Deus nosso Pai, nós carecemos do Senhor para entender as Sagradas Escrituras. Fonte da celeste vida, manifesta o teu poder, vivifica os sem alento, ó Deus, faz os mortos renascer, pela obra da tua palavra, ó Pai, pelo evangelho pregado e exposto. Ó Deus, muito obrigado pelas Sagradas Escrituras. Muito obrigado porque outrora o Senhor falou aos pais, Abraão, Isaque e Jacó, falou pelos profetas e agora falou por meio de Jesus Cristo, cuja vida é atestada por meio das Sagradas Escrituras. Ó Deus, abre os nossos olhos, eu peço novamente, para que contemplemos as maravilhas da tua lei e estejamos de fato maravilhados com aquilo que ela tem a nos ensinar. Esta é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Esse versículo, talvez, ou esse capítulo, alguns estudiosos apontam que para a história da igreja, ou na história da redenção, ele é um capítulo-chave para você entender o que é a igreja. É claro que a igreja, do ponto de vista espiritual, existe desde o Éden, com Adão, Eva e seus filhos. Mas, digamos, a igreja composta para ser além de uma família de pessoas ao redor, como símbolo de uma comunidade, uma igreja que começa a ser estruturada com um sinal de que as pessoas pertencem a essa igreja, começa a ser estruturada aqui. Alguns fazem até o paralelo, assim como o dia de Pentecostes, em Atos 2, inaugurou a era da igreja cristã, digamos, de maneira formal. Aqui em Gênesis 17, nós vemos a igreja do Antigo Testamento sendo inaugurada, sendo estruturada, sendo apresentados os primeiros elementos do que é ser igreja, o que uma igreja tem que ter, o que faz parte de uma igreja. Então nós temos aqui um dos capítulos chaves para nós entendermos a nossa história como igreja, para nós entendermos a história de Israel como nação. Quando nós olhamos, então, a Deus aparecendo para Abraão com todas essas características aqui, é um momento chave na história. Para nós, aliancistas, reformados, os presbiterianos, não só eles, mas nós, presbiterianos, torna-se mais importante ainda, porque essa aqui é uma das bases que nós temos para batizarmos os nossos filhos diante do Senhor, como nós veremos ao longo da exposição da passagem. Então preste atenção, se você tem dúvidas quanto ao batismo, não é batismo de crianças, é batismo dos filhos dos crentes, por causa da aliança. E como é triste você notar que isso tem sido tão esquecido ou desprezado na igreja,
Quantos e quantos pais aqui em frente prometem diante da igreja educar as crianças no caminho do Senhor e se isentam dessa responsabilidade ou fogem dela? Quantos e quantos pais se negam a trazer os filhos diante do Senhor e a incluí-los na aliança que eles foram alcançados? Portanto, é muito importante para nós olharmos esse capítulo 17 do livro de Gênesis. Dê uma olhadinha no texto, então. Primeiramente, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Lembre-se que a primeira vez que Deus apareceu a Abraão, ele tinha 86 anos. Nós estamos falando de um percurso de 86 para 99. 13 anos estão se passando desde a primeira vez que Deus aparece a Abraão. Outra coisa que você tem que entender é que por 7 vezes aparece a expressão minha aliança, minha aliança, minha aliança, para você entender a ênfase que Deus está dando nessa passagem. Abraão, eu quero que você entenda o que é a minha aliança com você, e ela tem algumas características, e você tem que prestar atenção nessas características. Outra coisa que talvez você pode se confundir é que Deus já fala em aliança com Abraão desde o capítulo 12. E no capítulo 15 também ele usa essa expressão e posteriormente isso vai acontecendo. Ô pastor, será que a cada vez Deus está fazendo uma nova aliança com Abraão? Não é uma nova aliança. Deus tem apenas uma aliança que é perpétua, mas ele vai acrescentando elementos a esta aliança para esclarecer a Abraão como as coisas devem ser. Imaginemos a aliança de Deus ou a graça de Deus manifesta pela aliança como uma água. E essa água ela é administrada a Abraão e chega até nós em embalagens diferentes. Apenas isso. Uma só aliança, uma só água, um só elemento vivificador, mas que ao longo do tempo vai sendo apresentado ao povo de Deus de diversas maneiras. Então, para nós, grave essa frase, para nós reformados ou os aliancistas, Deus tem apenas uma aliança com seu povo. O que muda ao longo do tempo é a administração desta aliança, a manifestação desta aliança, porque Deus não muda, Deus é imutável. Aquilo que ele diz no começo, no livro de Gênesis, vale para Abraão e sua descendência, que somos nós, espiritualmente falando. Nunca se esqueça disso. Mas Deus fala com as pessoas, isso é muito interessante, principalmente quando nós lemos o Antigo Testamento. Deus fala com as pessoas nos estágios, ou no estágio, em que elas estão. Então, no estágio em que Abraão estava cercado por povos totalmente diferentes, agora Deus está estabelecendo uma aliança com algumas características muito interessantes. E a primeira característica que nós temos é que Deus é quem toma a iniciativa de estabelecer esta aliança. Estabelecerei e farei uma aliança entre mim e ti. É Deus quem aparece a Abraão e toma a iniciativa do estabelecimento desta aliança. Presta atenção nisso. Não é um contrato de partes iguais. Não é um acerto. Isso aqui é semelhante aos tratados da antiguidade dos povos que rodeavam Abraão, ou os tratados do Oriente Médio, do Oriente Próximo, entre suzerano e vassalos, entre senhores e servos, cujas condições eram estabelecidas pelos senhores. A forma como Deus estabelece a aliança e coloca as suas regras ou as suas condições já traz uma lição de cara para nós. É triste a contemporaneidade de muitos crentes, ou na contemporaneidade muitos crentes, quererem colocar o Senhor contra a parede, é uns termos muito estranhos, né? Eu exijo, eu declaro e por aí vai. Quando você olha com Abraão, alguém que não tinha condições de exigir nada, muito pelo contrário, só tinha o dever de andar conforme Deus tinha estabelecido. Lembre-se disso, o relacionamento de Deus para conosco é de suzerano, Senhor, soberano para com vassalos e servos. Não é um contrato de partes iguais em que nós podemos fazer aditivos, quebrar regras ou exigir o cumprimento delas. Outra característica também que nós temos aqui no versículo 2 é a reação de Abraão à aparição do Senhor para ele.
Prostrou-se Abrão, rosto em terra. Versículo 3. Olha que interessante aqui. Qual é a sua reação diante da presença do Senhor Deus? Como o seu coração fica quando Deus se faz presente no culto, na pregação da palavra e numa canção? Novamente, nós podemos trazer uma aplicação contemporânea. Não dá para entender determinados crentes, determinados cultos, determinados pastores que transformam seus cultos, suas igrejas, em verdadeiros picadeiros e artes circenses. Todas as pessoas ao longo das Sagradas Escrituras, quando se depararam com o Deus grandioso, quando Deus falou com eles, embora na condição de filhos, sempre prostraram o rosto em terra, sempre disseram como Isaías: ai de mim, porque sou pecador, sou homem de impuros lábios. Não dá para entender a informalidade, chamar Deus de mano ou qualquer coisa do tipo, não cabe na boca dos crentes. Não cabe na forma como pastores conduzem o culto das suas igrejas e não cabe na forma como nós cantamos a nossa canção ou lemos as Sagradas Escrituras. A presença de Deus deve gerar nos seus filhos espanto, temor santo, reverência, formal. Somos filhos, temos direitos, é verdade, mas a presença de Deus tem que gerar em nós contrição, joelhos dobrados, rosto em terra. Nunca se esqueça disso, pois são assim que servos se comportam diante do seu Senhor, diante do seu soberano. E agora nos versículos 4 e 5, então, você tem uma mudança de nome. Abraão, que era pai de uma nação, agora passa a se chamar pai de numerosas nações. Esse talvez é o aditivo, ou a melhor tradução da mudança do nome de Abraão, ou talvez ele passa a ser de grande pai para pai de numerosas nações. É interessante isso agora, como em Abrão agora essa aliança vai se expandindo, alcançando mais pessoas. É interessante isso, como você compara a cultura que era paralela a Abraão. Governantes, quando iniciavam uma nova era, quando sucediam, quando tomavam posse, quando inauguravam uma nova política de Estado, eles mudavam o seu nome. Aliás, é uma prática até hoje, por razões diferentes, mas, por exemplo, na mudança de um papa, que troca o seu nome pessoal e adota um outro nome, simbolizando um novo papado e com todas as razões que ele tem. Mas agora, então, a mudança de nome de Abraão traz consigo não apenas uma mudança fonética, de sonoridade, mas traz com ela a missão de Abraão. Você vai ser pai de numerosas nações. Não vai ser de uma nação, você não vai ser apenas um grande pai. Você vai ser um pai numericamente magnânimo, que alcança muitas pessoas. Ah, como isso lembra talvez o momento da nossa conversão. Como isso lembra quando Deus nos alcançou, mudou a nossa história e deu um novo nome. Talvez não apenas o substantivo, mas fez de nós novas criaturas diante de Deus. Como é bom saber que Deus nos chama pelo nome, como nós cantamos, o bom pastor conhece as suas ovelhas pelo nome, porque ele conhece os seus e sabe a sua característica. A aliança de Deus com Abraão lembra da nossa conversão também, e que a nossa conversão existe não apenas para o nosso próprio bem, mas para que nós sejamos abençoadores daqueles que estão ao nosso redor. Essa aliança tem duas características muito interessantes quando você olha nos versículos 4 e 5. Primeiramente, ela é uma aliança perpétua, ou seja, ela não se restringe apenas a Abraão, mas ela vai alcançar várias pessoas e serão eternas. Aliás, ela é perpétua e vai alcançar várias gerações. E outra coisa que você observa, que é que ela será o Deus da sua descendência. A continuidade da graça e a imutabilidade desta aliança é algo que nós não podemos esquecer. A partir do versículo 29, aliás, eu falei versículos 4 e 5, mas são nos versículos 7 e 8, essa perpetuidade e o alcance das gerações. A partir do versículo 9, então, Deus novamente fala que ele deve guardar a aliança e a descendência no decorrer das gerações. E agora eu quero que você preste bastante atenção a partir do versículo 9. Como esta aliança vai se expandindo.
A partir do versículo 9, então, nós temos o que simboliza esta aliança. A partir do versículo 9, nós temos um aspecto externo daquilo que já aconteceu internamente na vida de Abraão. A humanidade ao longo do tempo sempre precisou de símbolos representativos, e não há nada de errado nisso. Né? Essa aliança na minha mão esquerda aqui significa que eu sou uma só carne com a minha esposa. E já no Antigo Testamento, quando você olha com Noé, qual era um sinal da aliança de Deus com Noé? O arco-íris. Faz parte da vida do povo de Deus, então, esse aspecto externo daquilo que aconteceu internamente. E agora, então, a partir do versículo 9, nós temos a representação desta aliança por meio da circuncisão. Veja bem que não era apenas uma prática temporal, não era uma prática cultural. Os povos do Oriente Próximo tinham uma prática, o Egito, eles praticavam a circuncisão quando os adolescentes entravam na maioridade, era símbolo da puberdade. Mas com o significado de aliança, de pertencimento, apenas o povo de Israel teve essa prática e o cumprimento das ordens de Deus. A circuncisão consistia, então, no 8º dia, todo homem nascido deveria ser circuncidado, ou a carne do prepúcio, o pênis, deveria ser cortado. Algo semelhante hoje a uma operação de fimose, mas a operação de fimose ela tem razões de obstrução. No caso da circuncisão, não. Ela não é para desobstruir, mas ela se aplica a isso. Então, o corte da carne, da ponta da carne, da ponta do pênis, ao 8º dia da criança nascido. Isso era uma exigência de Deus. Mas nós temos que entender que mais do que um aspecto de marca, mais do que um aspecto de sinal, a circuncisão tem conotações muito maiores do que apenas a marca física. Quando você olha o próprio Deus, como ele usa o termo ao longo do Antigo Testamento, você entende o significado dela, que é muito maior. Ela tem um significado espiritual. Já no livro de Deuteronômio, Moisés tem que falar com o povo de Israel: circundem o coração de vocês e deixem de ser teimosos. Ainda no livro de Deuteronômio, ele diz: o Senhor circundará o coração de vocês. Em Jeremias, o profeta diz: circundem o coração de vocês. Então, prestem atenção que mais importante para Deus do que o aspecto físico, o aspecto espiritual sempre antecedeu a marca física. De forma que só tem validade a circuncisão, esse marco da aliança, esse símbolo da aliança, àqueles que primeiramente tiveram os seus corações trabalhados pela graça de Deus e abriram para Ele. No Novo Testamento também, Paulo vai falar da verdadeira circuncisão, quando ele diz lá em Romanos 4,11 que Abraão recebeu o sinal da circuncisão, e logo depois ele vai dizer: não é judeu quem é externamente, e nem circuncisão quem é apenas na carne. Na carta aos Gálatas ele vai dizer: nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão. E lá em Colossenses ele vai dizer que em Cristo vocês foram circuncidados espiritualmente. Portanto, o que é prioritário na vida para você pertencer ao povo de Deus é que, primeiramente, você deveria ou deve ter o seu coração alcançado pela graça de Deus. E agora, quando nós olhamos, então, essa prática aqui, ela tem algumas características que você pode olhar aí, dos versículos 10 até o versículo 14. Primeiramente, você pode me dizer: pastor, mas não é uma atitude muito machista apenas os homens serem alcançados pelo sinal da fé e como prova da aliança? Eu digo a vocês, mulheres, agradeçam que no Antigo Testamento vocês eram representadas pelos pais ou pelos maridos. Então as mulheres eram incluídas aqui também representativamente, graças a Deus por isso. Imagine um sinal análogo feito nas mulheres.
Biologicamente seria extremamente inconveniente, mas saiba que as mulheres e filhas eram representadas por pais e por maridos. E isso é uma coisa interessante a quem alcançava esse sinal. E preste atenção que não eram apenas os filhos, mas todo macho, olha o alcance dela. Tanto o escravo nascido como comprado, quanto o estrangeiro que não for da tua estirpe. Ou seja, olha que interessante, a circuncisão ou a aliança não era exclusiva ao povo de Israel. Aqueles que vendem a ideia de que a igreja do Antigo Testamento era apenas o povo de Israel não entenderam o que é a graça. É claro que a ênfase ou a presença maior de Deus manifestando a Israel, mas ela não exclui a presença dos estrangeiros para com Israel. Muitos dizem, de forma comparada, que o povo de Deus no Antigo Testamento tem uma função centrípeta, ou seja, tem uma função em que o Evangelho é atrativo. Deus se relaciona comigo, vejam e venham nos conhecer. No Novo Testamento, com o Pentecostes, a igreja tem uma função centrífuga. Deus mudou a minha vida e eu vou atrás de você para que você faça parte desse povo também. Então, olha que interessante que não há restrição a quem faça parte. Mas agora, então, o alcance dela não é uma questão de genética, mas é uma questão de quem entende que o Senhor é Deus. Veja as barreiras sendo quebradas aqui. Lembre-se, Deus fala com as pessoas no ambiente em que elas estão e no estágio em que elas estão. Numa época em que os povos semelhantes a Israel tratavam seus servos praticamente como lixo, é inimaginável servos estrangeiros assentando-se à mesa ou recebendo sinais de igualdade para com o povo de Israel. A igreja é inclusiva nesse sentido, alcançando todas as pessoas. Mas agora eu quero que você preste atenção que a não prática ou deixar de praticar a circuncisão implicaria num castigo severo. Versículo 14. Quem não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. Não era opcional, era obrigatório. Eu estabeleço a minha aliança contigo, eu vou ser o seu Deus, eu vou te dar a terra prometida, eu vou abençoar a sua descendência, mas preste atenção, você tem que carregar a marca da minha aliança. Versículo 15 agora, aparece Deus numa quarta fala, Abraão, ou continua, Deus falando com Abraão, e faz a Sara, olha que interessante, o procedimento de igualdade. A missão não era só de Abraão, não é só Abraão que ganha um nome novo, não é só Abraão que vai ser pai de numerosas nações, mas Sara vai se tornar rainha de numerosas nações, ou grande princesa, depende do que você gostar da tradução do nome dela. Muitos estudiosos dizem que o nome de Sara, de Sarai, que muda para Sara depois, Sarai implica em ser princesa ou mulher nobre, indicando as origens nobres de Sara ao se casar com Abraão. E essa mulher tem o nome agora mudado para levar aos povos posteriores a bênção não da nobreza da riqueza, não a nobreza do dinheiro, mas a nobreza espiritual para todos aqueles que estão ao redor e que acompanharem o povo de Israel. E nós vamos caminhando então. Deus chamando homens, Deus chamando mulheres, Deus estabelecendo aliança com homens e aliança com mulheres para abençoar toda a sua descendência. Mas Abraão, mesmo assim, é um homem que se ri consigo mesmo, versículo 17. Talvez ironicamente, a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com seus 90 anos. E olha só que afronta a Deus, versículo 18. Tomara que Ismael viva diante de ti, porque do ventre dessa mulher aqui não sai nada, não. É quase isso que Abraão está falando, pedindo para que Ismael prevalecesse ou que viva, duvidando da promessa de Deus, talvez. E aí vai caminhando.
E aí no versículo 23, tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael e a todos os escravos nascidos em sua casa e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho no prepúcio de cada um, e circuncidou, a carne no prepúcio de cada um naquele mesmo dia, como o Senhor lhe ordenara. Presta atenção. Naquele mesmo dia, como o Senhor lhe ordenara. Abraão entendeu o tamanho da aliança de Deus. Abraão entendeu a exigência da promessa de Deus. E como é triste ver que o povo de Israel, ao longo do tempo, se esqueceu disso daí. Toda a geração que saiu do Egito posteriormente e chegou à Terra Prometida não foi circuncidada. Tristemente, até Moisés vai deixar de circuncidar seu filho e vai ser repreendido por isso. A geração que saiu do Egito e depois chegou, os filhos deles que chegaram à Terra Prometida, Josué vai ter que circuncidá-los nas planícies, lá nos montes, antes deles entrarem em Jericó. Então veja como, mesmo diante de tamanha aparição, mesmo diante de tamanho cuidado para com o povo de Deus, a negligência para com as ordens de Deus ainda persiste, mas a exigência da obediência também continua. Isto, pois, diante desse quadro, dessa aliança de Deus com Abraão, agora simbolizada pela circuncisão, e também que alcançando, mudando a vida, não apenas o nome, não apenas de Abraão, como de Sara também, e Deus cumprindo a promessa, ou mantendo a promessa da descendência, que seria os filhos de Abraão e de Sara, seriam o povo de Deus e não Ismael. Algumas coisas podem ser lembradas e ensinadas para nós. A primeira coisa que nós temos é o cuidado de transformar símbolos ou dar a eles poderes em si mesmo. O judeu do Antigo Testamento deturpou o significado da circuncisão. Ele tirou esse significado como pertencimento à aliança que poderia alcançar todas as pessoas e transformou a circuncisão num carimbo de sangue azul, num carimbo de nobreza. Eu sou circuncidado, vocês não são. Inclusive, este foi um dos problemas que a igreja teve. Quando no livro de Atos você vai notar que um dos grandes problemas que Pedro teve até ser esclarecido por Deus por meio de uma visão, o primeiro concílio da igreja em Jerusalém era justamente os não circuncidados podem participar da igreja ou não. Tinha judeu achando que se eles não se circuncidarem, eles não podem participar da igreja. Mas isso é uma deturpação daquilo que o próprio Senhor tinha dito a Abraão, que o estrangeiro poderia ser alcançado por meio disso. Então, muito cuidado com você querer transformar em amuletos as nossas práticas, no caso o batismo, como eu vou esclarecer agora, que para nós ele é o paralelo da circuncisão. Então, veja bem, a aliança de Deus com o povo de Deus é uma só. E quando nós já vimos que nós somos descendentes espirituais de Abraão, e em Abraão as crianças faziam parte da aliança, para nós no Novo Testamento o batismo substitui a circuncisão. E aqui cabe o esclarecimento, nós temos muitos irmãos crentes em Cristo que não entendem isso, e é a principal diferença, entendem de maneira diferente, e é a principal diferença entre as igrejas aliancistas em relação ao batismo quanto a outras. Para os outros pode ter Deus uma aliança só, mas o batismo é outro significado, ele não é substituto da circuncisão. Em Cristo a circuncisão acaba e Deus estabelece um novo sinal com novas regras. Para nós não. Para nós, o sinal da circuncisão é substituído pelo batismo. E as razões que nós apontamos para isso são essas. A primeira é de que lembre-se que a aliança de Deus é uma só. E se as crianças faziam parte do sinal da aliança, alcançava as crianças no Antigo Testamento, por que não no Novo? Justamente quando o Novo é mais inclusivo do que o Antigo Testamento. Segundo argumento que nós temos é que, não, para ser batizado você tem que crer. E aí você tem o sinal da circuncisão, em que o sinal era dado antes da fé. Olha que interessante.
Os estrangeiros que eram circuncidados, evidentemente, tinham que ter fé no Deus de Israel, adultos, para serem circuncidados. Mas as crianças, aos 8 anos, não tinham fé e recebiam o sinal da aliança antes da fé. Pastor, mas quem crer e for batizado vai ser salvo. A criança não crê, não pode ser batizada. Apenas tome cuidado com a parte B do versículo. Quem não crê já está condenado. Então você vai ter que jogar todas as crianças no inferno por não crer. Então, para nós, há uma continuidade. O batismo substitui a circuncisão como sinal externo de pertencimento à aliança. E vários versículos vão tratar dessa questão que nós podemos lidar. Quando Paulo fala da circuncisão espiritual e que nós fomos, ele faz um paralelo, né? Nós fomos sepultados e batizados em Cristo Jesus. E depois nós fomos, olha só, versículos 27 a 29 de Gálatas 3. Todos quanto, olha o paralelo, todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver. Então, o que o batismo em Cristo traz? Não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, pois todos vós sois uns em Cristo Jesus. Olha que interessante agora, vocês que foram batizados em Cristo. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, segundo a promessa. E a promessa a Abraão não incluía apenas adultos cientes da sua fé, mas incluía crianças também. Então nós entendemos que aqui Paulo faz um paralelo em que o batismo substitui o símbolo da aliança de Deus para com Abraão. E assim as nossas crianças são incluídas no pacto da aliança. Mas lembre-se que o batismo em si não salva, assim como a aliança ou a circuncisão em si não era garantia de salvação para o judeu do Antigo Testamento. As crianças fazem parte do pacto também, porque pegue o Salmo de número 8 que nós lemos, da boca de pequeninos suscitaste perfeito louvor. Que pequeninos são esses, senão aqueles que são crianças bem novas ainda, talvez até incapazes de professar a sua fé. Portanto, meus amados irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês para alguns aspectos, encerrando a nossa mensagem nesta noite. Primeiro, a perpetuidade da aliança de Deus para conosco. As bênçãos prometidas por Deus a Abraão nos alcançaram e nós somos descendentes espirituais de Abraão. Segundo, a nova vida ou a nova história que o encontro com Deus traz às pessoas, homens e mulheres. Abraão e Sara. Abrão e Sarai tiveram os nomes modificados. Assim como nós em Cristo somos novas criaturas e temos uma nova história a se escrever e a poder apresentar àqueles que estão ao nosso redor. Segunda lição que eu quero chamar a sua atenção, que coisa mais bela, a diversidade e as barreiras que são transpostas e derrubadas por meio de Cristo Jesus. Abraão poderia dizer o versículo, não tem judeu, não tem não judeu, não tem escravo, nem liberto, não tem homem, não tem mulher, todo mundo faz parte da minha aliança. Os estudiosos dizem que aqui Abraão já tinha um clã entre familiares e servos, de cerca de 500 pessoas já acompanhavam Abraão. Você tem uma igreja aqui enorme. O mundo gosta de classificar as pessoas por extrato social, por cor, por LGBTQ+, e seja lá a sopa de letrinhas que quiserem. Mas a única força, o único elemento capaz de quebrar essas barreiras plenamente é o Evangelho do Senhor Jesus. Eu até entendo que as pessoas queiram corrigir injustiças e conquistar o seu espaço, não vou entrar no mérito disso, mas tudo que for distante do Evangelho são meros paliativos para uma doença muito maior, que é a segregação causada pelo pecado. Não é por lei que nós passamos a amar as pessoas diferentes de nós, apenas pelo Evangelho. A maior cota que existe é a cota espiritual, em que eu me sento ao lado das pessoas aqui, chamo elas à mesa, independente do que elas ganham, independente da cor delas, independente da procedência, do sotaque delas, do que quer que sejam. Abraão me ensina isso. Venham todos à minha mesa, eu sou Senhor, você é servo.
Mas se você adora o Deus Altíssimo, nós estamos espiritualmente em pé de igualdade. O tratamento às mulheres ou a Sarai dado por Deus mostra a importância que ele dá às mulheres e longe de acusar o cristianismo de ser machista ou opressor, muito pelo contrário. Comparado com os povos ao redor, o cristianismo e o povo de Israel tinham um tratamento muito mais solene e belo às mulheres do que qualquer outro poderia dar. E aos pais, não privem de marcar os seus filhos com o sinal da aliança. Quando nós trazemos os nossos filhos aqui, não é só uma tradição para tirar foto. Mas nós estamos dizendo que os nossos filhos pertencem ao Senhor e pela fidelidade de Deus à aliança, a sua graça pode alcançá-los também. Eles estão incluídos. Eles vão ter que ter um encontro pessoal com Deus. A graça não é transmitida por DNA, mas é um privilégio dos filhos de Deus mesmo. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E os filhos dos crentes que cumprem a promessa feita no dia do batismo de trazer os seus filhos da igreja, os filhos dos crentes estarão nesses bancos ouvindo o Evangelho. E a fé vai ser despertada, e a fé vai ser trazida. Que Deus nos lembre desse privilégio, desta alegria, e que nós não tiremos os olhos dessa aliança tão bela, tão magnânima, que o Senhor Deus fez com Abraão e que nos alcançou. E Cristo circuncidou-nos espiritualmente. Nós somos circuncidados nele.